O que é o jejum? Como a Bíblia diz que devemos fazê-lo? Existe jejum de celular, TV, redes sociais? Qual o propósito do jejum? O jejum é um mandamento, uma ordem de Deus? O jejum é uma prática para os nossos dias ou uma prática que ficou no passado? Quando o assunto é jejum, muitas dúvidas são comuns e recorrentes, e no vídeo de hoje eu responderei os questionamentos da Sônia Gomes sobre este assunto em mais um vídeo da série O que diz a Bíblia. Eu sou Kleber Oliveira, você está no canal Desperta-te. Vamos ao vídeo O que diz a Bíblia sobre jejum. Como eu já mencionei, neste vídeo da série O que diz a Bíblia, eu pretendo responder a Sônia Gomes, de Pureza São Fidélis, Rio de Janeiro, que fez alguns questionamentos sobre jejum. Ela perguntou: existe algum modelo bíblico, alguma determinação de como o jejum deve ser feito? Existe jejum de celular, TV, redes sociais? O jejum era uma prática ou um mandamento para os judeus ou a igreja primitiva? Ou é uma prática que a igreja de hoje ainda deve fazer? Como fazer um jejum bíblico? Qual o propósito do jejum? Como você pode ver, são várias perguntas. Esse assunto é complexo e seria impossível esgotá-lo em apenas um vídeo de aproximadamente 10 minutos, mas eu pretendo responder a essas perguntas de maneira satisfatória no menor tempo possível. E se houver interesse, podemos tratar desse assunto em outros vídeos aqui no canal. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que sim, o jejum era um mandamento da lei cerimonial de Deus e deveria ser feito uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Nós podemos ler sobre isso em Levítico, capítulo 16, do versículo 29 ao 31, Levítico, capítulo 23, versículo 27, e ainda em Números, no capítulo 29, versículo 7. O texto diz que esta era uma lei perpétua e que isto era uma maneira de afligir a alma em sinal de humilhação e quebrantamento diante de Deus. Outra coisa é que seja em hebraico ou em grego, cujo termo é nesteia, ou em português, a palavra jejum tem sempre o mesmo sentido, o mesmo significado: abstenção total ou parcial de alimentos. E aqui nós podemos abrir um parêntese para respondermos a duas questões. Primeiro, o jejum sempre se refere à abstenção de alimentos. Segundo, esta privação de alimento pode ser total, em que o praticante do jejum abstém-se de ingerir qualquer tipo de alimento, seja líquido ou sólido. Esse jejum é do tipo que Esther fez antes de falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo. Esse tipo de jejum é radical e ele deve ser praticado por curtíssimo período de tempo, 3 dias no máximo. Temos o jejum com água. Este provavelmente foi o tipo de jejum que Jesus fez durante 40 dias no deserto, após ser batizado e antes de iniciar o seu ministério. O praticante desse tipo de jejum, ao passar de 3 dias, deve ingerir suco de limão com água ou suco de outras frutas, a fim de repor nutrientes e sais minerais para que o corpo não entre em choque. Além desses, vemos na Bíblia o jejum parcial, aquele em que a pessoa deixa de comer algum alimento específico, normalmente o seu prato favorito. Podemos ver Daniel praticando este tipo de jejum em algumas ocasiões, quando, por exemplo, ele deixou de comer carne, absteve-se dos manjares desejáveis e não bebeu vinho. Este tipo de jejum é uma prática comum entre os crentes de hoje em dia, que abstêm-se dos seus alimentos favoritos, como refrigerantes, doces, pratos mais elaborados, churrascos, pizzas, entre outros. Quanto ao jejum de celular, TV, cinema, redes sociais, não se trata de um jejum de fato. Como eu já disse e reitero, jejum se refere à privação de alimentos. Mas, olhando, por exemplo, para o livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 1 e 2, em que vemos o relato de uma ocasião em que Daniel jejuou por 21 dias, podemos ver que, além da privação de alimento,
Daniel se privou de fazer uso de essências aromáticas, ou seja, perfumes. Deixar de nos utilizar de celular, TV, redes sociais durante o período em que estamos em jejum é válido como complemento, um propósito a mais com o objetivo de utilizar esse tempo que normalmente estaríamos gastando diante da tela do celular, da TV, das redes sociais, para nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus e à oração. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, diz que o casal, em comum acordo e por um curto período de tempo, podem abrir mão das relações sexuais para se dedicar mais à oração. Isso pode ser associado ao jejum, para se dedicar mais tempo no relacionamento com Deus. Agora, o jejum é uma prática obsoleta que caducou, ficou lá atrás no tempo da lei de Moisés, ou é uma prática para o crente nos dias de hoje? Quando olhamos para o Evangelho, podemos notar ao menos 2 textos em que Jesus trata sobre o assunto jejum. Tais textos nos mostram que os discípulos de Jesus, os seus seguidores, jejuariam. Ele ensinou quando eles deveriam jejuar e deu algumas orientações de como eles deveriam proceder durante o período em que jejuassem. Se estes textos não mostram que o jejum era uma ordenância de Jesus para seus discípulos e seguidores, ou uma prática para a igreja de hoje, mostra ao menos que havia uma expectativa da parte de Jesus que nós jejuássemos. Certa vez, os fariseus e os mestres da lei interpelaram Jesus sobre o fato dos seus discípulos não jejuarem como faziam os próprios fariseus e os discípulos de João Batista. Então, nos versículos 34 e 35 do capítulo 5 do Evangelho escrito por Lucas, Jesus respondeu: Poderiam vocês fazerem os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Porém, dias virão em que o noivo lhes será tirado, então eles jejuarão. Este tempo é hoje. Este tempo é o que estamos vivendo, em que o noivo foi tirado, em que Jesus retornou para a sua glória no céu. Este, mais do que nunca, é o tempo de jejuarmos. Outra ocasião está relatado em Mateus capítulo 6, conhecido Sermão do Monte, em que no versículo 17, Jesus começa dizendo: quando ou ao jejuarem, o que expressa que havia uma expectativa de Jesus para que os seus discípulos e os seus seguidores, nós, jejuássemos. Além disso, do verso 16 ao 18, ele dá instruções de como devemos proceder quando jejuarmos. Ponha um óleo sobre a cabeça, perfume-se, lave o rosto, não se demonstrem tristes ou abatidos como fazem os hipócritas para mostrarem uns aos outros que estão jejuando. Ninguém dá instruções a alguém sobre algo que não espera que a pessoa faça. Portanto, a resposta é sim. O jejum é uma prática para os seguidores de Jesus, para nós nesse tempo em que estamos vivendo. E para quê? Qual é o propósito primordial do jejum? Respondamos agora a esta última pergunta. Qual o propósito do jejum? O jejum que se tem divulgado atualmente nas igrejas mais se assemelha a uma greve de fome com o objetivo de conseguir de Deus aquilo que se deseja. Porém, o jejum não tem o poder de mudar Deus. O jejum transforma a mim e a você. O jejum é uma ferramenta, uma disciplina espiritual que tem como objetivo mortificar a nossa carne, para afligirmos a nossa alma e quebrarmos a barreira da carne para que, assim, possamos estar mais suscetíveis ao agir e ao direcionamento do Espírito Santo. Apesar de vermos diferentes motivos para o jejum de homens e mulheres de Deus no decorrer dos relatos bíblicos, como consagração, arrependimento de pecados, aflições, preparação para batalhas espirituais, vemos que o motivo primário do jejum é a mortificação da carne, para que se abra espaço para uma vida no Espírito, mais suscetível ao agir do Espírito Santo. Jejuar é uma maneira de dizermos para nós mesmos, para a nossa carne, que existe maior prazer em alimentar o Espírito do que em satisfazer qualquer prazer ou necessidade deste corpo. E maior é a fome da presença do Senhor
do que de comida ou qualquer outra coisa. Por isso, o jejum deve estar alinhado à oração, à leitura da palavra, à meditação, porque se assim não for, o jejum perde o seu propósito principal e se torna apenas um regime. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Como eu disse, é impossível esgotar esse assunto tão importante para a vida cristã em um vídeo de poucos minutos. Mas eu espero ao menos ter tirado as dúvidas da Sônia Gomes e a sua que assistiu a esse vídeo. Se você gostou deste conteúdo, acha que este é um conteúdo importante, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus contatos nas suas redes sociais. Eu te convido também a se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações, porque assim você tem acesso a mais conteúdos como esse. Conheça também a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram e tenha acesso a mais conteúdos do Ministério Desperta-te. Eu vou ficando por aqui, eu espero você na terça-feira que vem, às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe, graça e paz.